A ideia de trazer aqui o Carlos Xavier é para a gente aprofundar a questão da constitucionalidade dessa matéria, tendo em vista que o nosso projeto de lei, que é o 84 de 2019, que trata sobre o homeschooling. Depois, quem tiver interesse, a gente pode dar o link aqui da Câmara para acompanharem o texto. E o texto ele está só no início, ele pode ser melhorado, e a ideia é essa, a gente fazer esse debate para buscar a melhoria desse texto. Mas agora nós estamos o nosso texto está na CCJ. Ontem, inclusive, teve reunião da CCJ. O relator do nosso texto é um professor, que é vereador aqui, não tem essa mesma visão. Então, aqui, como é a casa que a gente briga e luta, mas sempre no campo das ideias, é fundamental que a gente tenha essa clareza aí, que o Carlos Xavier pode nos ajudar e muito para falar sobre a constitucionalidade dessa matéria. Carlos, fica à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Gilberto. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente sou procurador do Estado do Paraná, mestre em Direito. Não continuei a minha formação, minha instrução formal no Direito, por opção, mas continuo estudando e estudando bastante cada vez mais. Eu tenho também 2 canais no YouTube, o canal de Direito, acho que praticamente todas as famílias educadoras que estão aqui conhecem, né? E eu não vou falar sobre minha experiência como pai educador, porque também somos uma família educadora lá em casa. Vou falar sobre esse aspecto constitucional mesmo, sobre a questão jurídica, mas apenas aproveitando aqui o gancho das palestras ou das manifestações do Rick e da Vanessa, praticamente toda semana eu recebo pelo menos um comentário no YouTube de pessoas dizendo que aprendem mais no meu canal do que na faculdade, o que é apenas uma ilustração de que não necessariamente no ambiente escolar, formal, está a educação, está o aprendizado, né? Mas vamos então falar sobre a possibilidade de que o município, hoje no Brasil, legisle sobre educação domiciliar. É uma questão bastante pulsante, realmente, né? É uma questão muito importante e é pressuposto, né, uma premissa para que esse projeto de lei municipal seja aprovado aqui em São Paulo. Tudo começa, então, a nossa discussão começa a partir do julgamento do recurso extraordinário 888.815, que foi julgado, né, concluído o julgamento no dia 12 de setembro do ano passado e teve o acórdão publicado agora no dia 21 de março de 2019. Nesse julgamento, como acho que praticamente todo mundo nesse auditório aqui sabe, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a educação domiciliar, o homeschooling, não é incompatível com a Constituição. Dupla negativa significa dizer que o homeschooling é constitucional, né? Então o homeschooling é compatível com a Constituição. No entanto, entendeu o STF que seria necessário que fosse editada lei para reconhecer esse direito, para reconhecer essa prática. No julgamento, os ministros do Supremo falaram, até por uma questão de hábito e até por uma questão de ser o caminho natural, né, o caminho que é naturalmente pensado para isso, os ministros do Supremo falaram o tempo todo em Congresso Nacional, uma lei a ser editada pelo Congresso Nacional, por uma questão de desencadeamento natural do raciocínio. Mas, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal em nenhum momento mencionou, cogitou a possibilidade de que o assunto fosse objeto de uma medida provisória. E a educação domiciliar quase foi objeto de medida provisória. Isso não teria problema nenhum, a medida provisória tem um papel dentro do processo legislativo e poderia ser adotada a medida provisória. Mas isso é página virada, né, superada já essa questão. O governo federal encaminhou um projeto de lei que se uniu a outros 2 ou 3 que já tramitavam no Congresso Nacional. E a questão que nós devemos considerar é se o município pode efetivamente tratar sobre o assunto, né? Essa tese foi levantada, é preciso que se reconheça e que se dê o devido crédito, né, pelo Procurador da República, André Borges Juliano, logo depois do julgamento do Supremo. Eu percebi que era uma tese interessante, eu também escrevi sobre o assunto,
eu publiquei um artigo sobre o panorama jurídico da educação domiciliar no final do ano passado, na revista Direito do Estado em Debate, a revista da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, e acabei tratando desse assunto também no meu canal. A grande questão, então, diz respeito à falta de uma lei federal sobre a educação domiciliar. Isso é preciso que fique bastante claro, e eu acho que esse é um esclarecimento inicial, vereador, que precisa ser feito. No momento em que nós tivermos uma lei federal sobre a educação domiciliar, a lei tanto estadual, se houver, quanto a lei municipal, nessa falta de lei estadual, perde efeito. Então, vamos dizer assim, é uma iniciativa legislativa muito importante, eu já vou falar sobre isso, muito relevante, muito necessária, né? O senhor está de parabéns e o município de São Paulo estará de parabéns se aprovar uma lei sobre educação domiciliar, mas é uma iniciativa transitória. Transitória no sentido de até o momento em que não houver uma lei estadual ou uma lei federal. Eu já vou explicar o porquê disso. Certo? Mas isso não retira a relevância, a necessidade e a importância dessa legislação municipal que está sendo já discutida aqui na Câmara. Por quê? O que acontece é que a Constituição estabelece a educação e o ensino como matéria de competência legislativa concorrente entre União e Estado. Ou seja, trocando em miúdos, né, explicando para que todos possam entender, quem sabe até os pequenos que estão aqui. Sobre o assunto educação, tanto a União quanto os Estados podem editar leis. Certo? Isso está no artigo 24, inciso 9 da Constituição. Acontece que esse artigo tem parágrafos. Esses parágrafos, eles desdobram um pouco como que funciona essa competência legislativa concorrente entre União e Estados. O parágrafo 1º do artigo 24 diz que cabe à União editar normas gerais. Ponto. O parágrafo 2º diz que os Estados têm uma competência suplementar. Então a União edita normas gerais, depois os Estados vêm e suplementam essas normas gerais federais. Agora, existe uma questão importante que está no parágrafo 3º. E o parágrafo 3º diz que, enquanto não forem editadas normas gerais sobre um determinado assunto, os Estados têm competência legislativa plena. Ou seja, enquanto a União não edita normas gerais, o Estado pode editar normas gerais. Mas preste atenção, por favor, porque eu estou falando de Estados, não estou falando de municípios. Mas é importante a gente construir esse quadro completo. E aí o parágrafo 4º esclarece aquilo que eu até já mencionei, que sobrevindo norma federal de caráter geral, né, aquela lei que a União deveria editar, trazendo para o nosso contexto aqui a lei federal sobre homeschooling, editada uma norma federal, né, a norma estadual sobre aquele assunto de natureza geral perde eficácia. O Estado deixa de ter competência legislativa plena. Essa competência legislativa plena do Estado é uma competência apenas residual, ou melhor, subsidiária. Se a União não exercer a competência, o Estado pode exercer a competência legislativa. Certo? E como ficam os municípios nessa história toda? Nós vamos conversar ou pensar nos municípios a partir do momento em que percebemos que não existe nem lei federal, nem lei estadual sobre o assunto. Certo? Então, nós precisamos buscar a competência legislativa dos municípios, quer dizer, o poder que o município tem para editar leis, no artigo 30 da Constituição, que é o artigo que trata da competência legislativa municipal. E esse artigo tem 2 incisos que nos interessam aqui. O inciso 1 fala da a cláusula bem conhecida, né, de competência legislativa municipal, que o município tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. O simples fato desse auditório estar cheio com famílias educadoras, preponderantemente, já demonstra o interesse local dessa matéria. O Rick falou no começo aqui que só em São Paulo deve haver pelo menos 1000 famílias educadoras na capital. Então, que se sabe, né, esse dado aí de que para cada família pelo menos outra está na clandestinidade, né? E inclusive a lei municipal ela vem nesse sentido de retirar essas famílias da clandestinidade também. Mas não só isso, não só o homeschooling poderia ser legislado, né, poderia ser objeto de lei municipal como um assunto de interesse local, mas especialmente, de acordo com o inciso 2 do artigo 30 da Constituição,
o município também tem competência legislativa para suplementar, no que couber, a legislação federal e a estadual. Vejam que o artigo 30 usa a mesma expressão empregada lá no artigo 24 para esse exercício da competência legislativa estadual. O Estado suplementa as normas municipais, as normas federais, desculpa, o Estado suplementa as normas federais e o município pode suplementar normas estaduais e federais. Então, na falta de normas federais ou estaduais, é que se defende, então, essa competência legislativa plena dos municípios. Agora, uma coisa muito importante que precisa ficar esclarecida desde já e que talvez seja o principal entrave em termos de discussão desse assunto, é a consideração da natureza da Lei de Diretrizes e Bases, a consideração da natureza da LDB. Porque a LDB é uma norma geral sobre a educação, claro que é. Mas a LDB é clara no seu artigo 1º, parágrafo 1º. Ela é uma norma geral sobre educação escolar. Desculpa. A LDB estabelece normas gerais sobre educação escolar. Ou seja, não existem normas gerais sobre educação domiciliar no Brasil. Não existindo normas gerais sobre educação domiciliar no Brasil, no âmbito federal, é possível que sejam editadas normas gerais no âmbito estadual e, não sendo editadas no âmbito estadual, é possível que sejam editadas no âmbito municipal, de acordo com esse raciocínio que eu apresentei para vocês. Eu espero que tenha ficado claro, talvez as crianças não tenham entendido, mas espero que pelo menos aqueles que não são da área do direito, pelo menos tenha feito algum sentido essa linha de raciocínio, certo? E é impressionante como para muitas pessoas do direito, às vezes esse raciocínio não faz sentido por conta de uma série de fatores, aí, uma série de preconceitos estabelecidos, né, no momento de se aproximar da questão. Mas eu tenho bastante segurança dessa tese, me parece que ela é bastante segura, e até onde eu consegui testá-la, ela também não esbarra no entendimento do STF, certo? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, na verdade o ministro Barroso, suspendeu uma lei estadual sobre aquele tema da escola sem partido, né? Mas o argumento era que o Estado não poderia legislar sobre o assunto porque existem normas gerais sobre educação escolarizada, escola sem partido, né, ou escola livre, coisas do tipo, federais, a LDB, no caso. Então vejam, mesmo que nós procuremos decisões do Supremo que pareçam com o assunto, ou que toquem no assunto, na verdade elas não alcançam a peculiaridade desse tema, que é a falta de uma lei federal geral, de caráter geral, uma norma geral em lei federal sobre educação domiciliar. Dito isso, gostaria só de mencionar um pouco o desenho da legislação municipal. Vereador, peço licença para isso, até porque talvez isso possa contribuir com os debates, né, e com a própria redação final do projeto de lei, caso eventualmente venha a ser aprovado, é o que todos nós esperamos. Como o município não pode editar normas gerais sobre educação, então o município não pode exatamente inovar sobre o assunto, né? Essa competência legislativa municipal que entra nesse vazio de leis federais ou estaduais, ela é exercida com o foco de reconhecer algo que já está na Constituição, que é a liberdade educacional. Reconhecer a liberdade educacional e reconhecer a educação domiciliar como uma modalidade de educação, como o Rick falou muito bem aqui, baseada na pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, ou seja, são também princípios constitucionais da educação. E ao reconhecer a educação domiciliar na base da liberdade educacional, o município, agindo no aspecto do interesse local, está conferindo segurança jurídica a essas famílias, para que essas famílias não sejam surpreendidas com processos, como o Rick mencionou aqui, né? Para que a educação domiciliar não seja tratada formalmente como um caso de evasão escolar. Então, mais um assunto até de interesse local do município, que é considerar até estatisticamente de forma adequada essa prática educacional, né,
Porque hoje, como o Rick falou, as famílias educadoras engrossam, né, as crianças que são educadas em casa engrossam o número da evasão escolar do ponto de vista formal. E é um absurdo, porque se tem uma coisa que essas crianças são, é de fato educadas, de fato instruídas. Quem conhece as crianças educadas em casa pode afirmar isso com toda certeza, com toda segurança. Então, até por isso, e pensando na natureza da educação domiciliar, o que nós temos sugerido, tanto em nível federal, quanto em nível estadual, quanto nos projetos de lei municipal, aliás, os 2 projetos de lei municipal que foram aprovados, eles têm esse viés, é que sejam aproveitadas, ou que sejam realizadas avaliações por ciclo, porque essas avaliações já existem no sistema, elas são uma possibilidade que é inerente ao sistema, né? E isso não cria nenhum tipo de ônus adicional para o poder público. Ou seja, o município não precisará gastar com avaliação de crianças educadas em casa. Aí tem um aspecto da lei municipal, do projeto de lei municipal aqui, vereador, que eu entendo que poderia ser aperfeiçoado nesse sentido. Porque, do ponto de vista de avaliações, o projeto de lei apenas considera que a criança é uma criança que está matriculada na escola, mas que está estudando em casa e faz as avaliações na escola. Isso é muito ruim para a própria dinâmica escolar, e isso é complicado também para a dinâmica da educação domiciliar. Então, a minha única sugestão de aprimoramento do projeto seria nesse sentido, que fosse observada as avaliações por ciclo, que já existem. E aí, para deixar o projeto bem amarradinho, dá para fazer inclusive uma menção ao artigo 38 da LDB. E aí, isso fica bem tranquilo, isso foi feito em Vitória e isso foi feito em Salvador. Então, apenas uma sugestão a título de acréscimo, né, a título de enriquecimento desse projeto de lei. Mais uma vez, eu parabenizo pela iniciativa de ter proposto esse projeto de lei e parabenizo pela iniciativa, né, vereador, desse seminário, e parabenizo a todas as famílias educadoras que estão aqui presentes, né. Fala-se muito em socialização, fala-se muito em escola como espaço de desenvolvimento de cidadania. Que melhor aula de cidadania que os filhos de vocês podem ter do que estarem aqui na Câmara dos Vereadores de São Paulo, participando ativamente do processo legislativo, né? Então, meus parabéns a todos vocês, pais educadores que estão aqui também.